Então, meus amores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula de português. E hoje nós iremos estudar sobre a estrutura de algumas frases, como organizá-las, e a estrutura das palavras e como elas podem ser classificadas, certo? E vamos começar com essa frase aqui, daquela canção Brincadeiras que nós estudamos agora no início da aula. Nós iremos organizar essa frase, que como vocês conseguem ver, ela está toda misturada. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras. Para nós sabermos a ordem que elas devem seguir para nós organizarmos, nós vamos observar algumas características, como, primeiramente, que essa palavra inicia-se com letra maiúscula, então ela vai ser a primeira palavra a ser colocada na frase, pois nós sabemos que frase sempre inicia-se com letra maiúscula, então essa vai começar com brincando. Depois nós observamos que bem aqui tem uma palavra que finaliza com o ponto final. Então, assim nós já sabemos que essa palavra é a última palavra da frase. Então, essa frase inicia-se com brincando e termina com papel. E aí, olhando para as outras palavras, nós vamos observar um aspecto que está falando lá naquele texto. Nós vemos que a última palavra fala que é de papel. Mas o que é que era de papel naquela canção? Muito bem, era o barco. É isso? Então, nós vamos colocar a palavra barco. Mas fica certo assim, barco, papel? Está faltando uma palavrinha aqui no meio, né? É um barco de papel. Então, agora sim está bem formado a palavra. Agora, nós vamos pensar. Lá falava sobre um barco de papel. Mas o que é que a autora fazia com o barco de papel? Ela se escondia, né? Então, antes de barco vai vir a palavra escondo. Então, nós temos brincando, escondo, barco de papel. Ainda está faltando uma palavrinha aqui, mas nós vamos descobrir qual é ela mais pra frente. E aí, lá no início da frase, lá no início da canção, tem dizendo que ele brincava de algo. De que é que ele brincava? Observando as palavras que sobraram. Ele brincava de pega-pega. Não era isso? E aí sobraram algumas palavrinhas curtas, ó, como o de, o mi e o nó. E nós iremos organizar elas na ordem que está faltando, ó, 3 palavrinhas que ficarão nesses espaços. E aí vai ser, ele estava brincando de pega-pega. Então, o de vai entrar aqui. Brincando de pega-pega, me escondo, que está falando dele, e se escondia onde? No barco de papel. E aqui nós temos a nossa frase organizada, iniciando-se com letra maiúscula e finalizando com o ponto final. Agora nós iremos contar quantas palavras tem nessa frase. Que aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa frase é formada por 9 palavras. E nessas palavras, elas possuem estruturas diferentes, possuem quantidade de sílabas, quantidade de letras diferentes. E o que vocês irão fazer? No livro de vocês, lá na página 153, quando vocês organizarem as frases, vocês irão contar quantas letras tem cada palavra dessa e quantas sílabas elas têm também, e escrever em cima de cada palavra. Olhando para essas palavras, nós podemos classificá-las em monossílabas, as que têm uma sílaba, como o de, o nó e o mé. Temos as palavras dissílabas, que são as que têm 2 sílabas, que são papel e barco.
Temos as palavras trissílabas, que são brincando e escondo. E temos a palavra pega-pega, que é polissílaba, ou seja, ela possui 4 ou mais sílabas. Pega-pega possui 4 sílabas, então se encaixa nessa classificação. Vamos para a próxima explicação, que é onde nós iremos encontrar algumas palavras dentro dessas outras palavras que já existem, assim como nós já fizemos. Aqui nós temos a palavra espalha, baladeira, enfeitada, peão, cantigas, caminhão e brasa. E dentro dessas palavras nós podemos encontrar novas palavras, isso mesmo. Então vamos observar agora qual palavra nós iremos formar. Aqui nós temos em espalha, nós podemos cortar aqui, ó, o S, e aí vai ficar a palavra palha. Depois nós temos baladeira, que nós podemos cortar o D e vai ficar a palavra bala. Depois nós temos a palavra enfeitada, que nós podemos cortar aqui, ó, o ADA, e colocar um E depois do T e vai ficar a palavra enfeite. Depois nós temos a palavra peão, que nós iremos cortar o I e formar a palavra pão. Em seguida nós temos a palavra cantiga, que nós iremos cortar o C e vai ficar a palavra antigas. Temos a palavra caminhão, que nós cortamos aqui, ó, o A com o tigo e ficou caminho. E por último, nós temos a palavra brasa, que nós vamos cortar aqui as duas consoantes, o B e o R, e vai ficar a palavra asa. Então, agora, com o alfabeto móvel, vocês irão formar essas palavras aqui, ó, que a tia mostrou, essas que estão em vermelho, que são as que foram formadas a partir dessas outras palavras que já existiam, tá bom? Montem com o alfabeto móvel e gravem um vídeo lendo cada uma dessas palavras. Beijão, estou aguardando os vídeos de vocês, tá bom?